nosso pastor Anderson Santos. Bom dia, paz do Senhor. Falei 10 vezes para ele, sem presepada. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, sem presepada. Você sai do culto direto procurando outra igreja para você congregar, meu filho. Glória a Deus. Você está sendo abençoado aqui nesse lugar? Graças a Deus. Quem está aqui desde quinta-feira tem testemunhado aquilo que Deus tem realizado no meio da juventude e dos adolescentes dessa igreja. Tem sido algo extraordinário. Eu tenho sido impactado com nossas reuniões, com esses encontros. Cada dia, desde quinta-feira, nós temos recebido algo novo da parte de Deus, e eu acredito que nessa manhã também não será diferente. Não é porque é o pastor Anderson, é por causa da presença dele, da palavra dele, que o maior interessado em nos abençoar é o próprio Deus. O maior interessado em te abençoar, em transformar a sua vida, em te levar para um lugar bem melhor, em transformar você numa pessoa bem melhor. O maior interessado não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é o seu pai, não é a sua mãe. O maior interessado é o próprio Deus em tornar você uma pessoa melhor. Nós estamos nessa conferência com esse título, Imitadores, usando o texto de Efésios capítulo 5, versículo 1, como o pastor Rodrigo falou aqui, ser depois imitadores de Deus como filho amado. E eu não vou fugir dessa temática. Eu até tentei, mas eu vou obedecer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero, antes de tudo, o pessoal de Tenente Laurentino está aqui. Esse povo é um povo guerreiro, viu, gente? Eu vou pedir para eles ficarem de pé nesse momento. Queria que essa igreja aplaudisse o Senhor pela vida de cada um deles, honrasse a vida deles. Queria que você que está aí estendesse suas mãos em direção a esses jovens. Vieram lá de Tenente Laurentino. Talvez você nem saiba onde fica. Eu já fui lá algumas vezes. É um lugar encantador, um lugar lindo. E o trabalho que a Andresa está realizando lá, né, junto com a Missão Atos, né, tem alcançado e impactado a vida desses jovens. Eu queria que você orasse por eles nesse momento. Que eles saíssem desses dias aqui, dessa conferência, como um agente de transformação naquele lugar. Que eles saiam daqui incendiados pelo Espírito Santo de Deus, para impactar mais ainda Tenente Laurentino. Que a gente aqui em Natal, que a gente possa ouvir daquilo que Deus vai começar a fazer lá naquele lugar, através da vida desses jovens. Você pode orar por eles? Abre a sua boca e ore pela vida deles. Eles chegaram aqui, não sei se foi quinta, acho que foi quinta-feira que eles já chegaram aqui. Estão aqui desde quinta-feira, gente. Quinta, sexta, saíram de casa, deixaram a casa, deixaram o trabalho. Estão aqui quinta, sexta, sábado, hoje. Isso, ore pela vida deles. Senhor, nós somos a tua igreja. Nós estamos reunidos nessa manhã como família, como corpo de Cristo. E a nossa oração nessa manhã é pedir que o Senhor continue abençoando a vida desses jovens que vieram de tão longe, de tão distante. Pessoas aqui tão perto, Senhor, não aproveitaram, não receberam aquilo que esses jovens estão recebendo aqui. Mas a nossa oração é que o Senhor continue enchendo eles com o teu Espírito, que o Senhor continue derramando do teu poder sobre a vida deles, que o Senhor possa continuar conduzindo os seus passos na tua palavra, guiando, ó Deus, os seus caminhos, iluminando as suas mentes, que eles possam, ó Deus, ser mensageiros da tua palavra, que eles possam ser profetas naquele lugar, que eles possam, ó Deus, se levantar como homens e mulheres que vão sacudir aquele local, ó Deus, em nome de Jesus, não apenas com palavras de conhecimento, mas com poder do Espírito Santo, sacudindo aquele lugar na autoridade do nome de Jesus, quebrando cadeias, sendo instrumentos para libertar vidas, ó Deus, para trazer vista aos cegos, liberdade aos cativos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós queremos abençoar os teus filhos nessa manhã como igreja, e se essa igreja concorda, você pode dizer um amém, você pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe vocês.
Oh Deus, fala com nós hoje. Ontem aconteceu algo inusitado aqui. Ninguém sabe, só eu e algumas pessoas. Ontem de tarde, eu já estava inclinando o meu coração, e agora eu posso falar. Eu ia falar sobre ser imitadores de Deus. Você tinha que imitar a Jesus. E Paulo vai dizer em Filipenses, ele vai dizer em Filipenses capítulo 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que tomando a forma de servo, fez-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, obedeceu, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E uma característica de Jesus que você precisaria imitar seria a obediência. E aí, meu irmão, eu ia apertar vocês, mas eu ia apertar vocês. Pensa num parafuso que eu ia apertar vocês. Eu ia falar como é que pode uma igreja que precisa de uma programação entre amigos para fazer você chamar um amigo para ir para a igreja. Mas eu ia apertar vocês demais. Nossa, eu acho que até Deus teve misericórdia de vocês mais do que eu. Eu ia falar que nós, como imitadores de Jesus, nós deveríamos ser servos. Aprender a servir o próximo, aprender a servir dentro da igreja, fora da igreja, aprender a servir dentro da sua casa. A gente gosta muito de ser servido, mas a gente tem dificuldade em servir, porque a nossa carne parece que grita, parece que a outra pessoa está querendo fazer a gente de escravo, de empregado, e aí a gente fica naquela crise, naquela guerra, aquela dificuldade de servir alguém, enquanto Jesus ele veio para servir a nós. No momento da ceia, ele cinge com aquela toalha e ele vai lavar os pés dos seus discípulos, ele veio servir. E aí uma igreja dessa precisa colocar um tema da igreja durante um ano inteiro para ver se motiva os crentes a servir. E aí eu ia apertar vocês de novo. Mas aí de tarde, à tarde, o Senhor lançou algo no meu coração para falar sobre 3 tipos de fogueira. Eu falei, Jesus, que é isso, Jesus? E veio a primeira, veio a segunda e veio a terceira. E aí na minha cabeça eu já comecei a fazer o cronograma, já comecei a montar o caminho da mensagem. E eu falei assim, pronto, vai ser isso. Eu vou almoçar, vou para casa e vou começar a escrever, vou colocar no papel. Eu sou visual, então eu preciso de uma linha de raciocínio, porque senão eu me perco. E aí eu fui para casa e comecei a escrever, vou falar disso, isso aqui, esse aqui emenda nesse daqui, eu ilustro, eu aplico e tal. De noite, no culto, o amado que estava ministrando aqui começou a falar aquilo que eu tinha. Eu falei, Jesus, ele não está fazendo isso não, Jesus. Jesus, cala a boca dele. Eu te repreendo. E ele falou da primeira, falou da segunda, eu falei, chega, Jesus. Alguém desliga o som dele, pelo amor de Deus. Eu falei, a minha noite vai ser longa. Pelo que eu vi, a minha noite vai ser longa. Saí daqui já, a cabeça esfumaçando. E eu falando com um, falando com o outro. Rapaz, eu estou numa encrenca. Obrigado, Jonatas. Obrigado. Mas vamos lá. Eu não vou fugir desse texto, Efésios capítulo 5, versículo 1. Nós estamos nessa temática desde quinta-feira, mas eu ainda assim acredito que Deus vai falar algo com alguém aqui nessa manhã. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E o que Paulo está reforçando nessa passagem está diretamente ligado, diga comigo, diretamente ligado. O que Paulo está dizendo nessa passagem, sede imitadores de Deus como filhos amados, está diretamente ligado ao versículo anterior, no capítulo 4, versículo 32, quando ele vai dizer, antes sede, ele usa o mesmo verbo,
Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Aí ele vai dizer na introdução do capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então eu preciso entender que para ser imitador de Deus, que é o tema da nossa conferência nesse ano, 2024, para ser imitador de Deus eu preciso ser benigno. Para ser imitador de Deus eu preciso ser compassivo. Para ser imitador de Deus eu preciso perdoar o meu irmão. Não existe imitador de Deus, um relacionamento próximo de Deus apenas na vertical. Para ser imitador de Deus eu preciso me relacionar horizontalmente junto com os meus irmãos, na mesma forma, na mesma intensidade. Paulo está dizendo, vocês precisam ser benignos, vocês precisam ser compassivos e vocês precisam perdoar uns aos outros. Assim como Deus perdoou vocês, vocês precisam também perdoar uns aos outros. Então a forma como eu lido com o meu irmão em Cristo, com o meu irmão que está do meu lado, com o meu irmão que frequenta o mesmo ambiente que eu frequento, você precisa se perdoar dentro da sua casa, fora da sua casa, no seu ambiente de trabalho. Uma das características que vai demonstrar Cristo em você é a forma como você trabalha com as pessoas à sua volta, como você perdoa o seu irmão. E você quer ver um antagonismo disso? Você quer ver o lado oposto disso? É o espírito de Caim. Qual é o espírito de Caim? O espírito que mata o irmão, que fere o irmão. Mas aquilo que Paulo está dizendo é, vocês precisam ser imitadores de Deus, então vocês precisam ser benignos, compassivos, e vocês precisam perdoar-vos. Perdoar. Antes da gente, essa aqui é a introdução, você precisa perdoar. Você precisa saber lidar com questões. Paulo está dizendo o quê? Porque o seu irmão vai errar com você. Vira para esse irmão que está do seu lado aí. Fala para ele assim, me desculpe, mas eu vou errar com você. É difícil, né? É difícil reconhecer o erro. É difícil reconhecer que a gente também erra. Seria fácil eu falar para você, fala para o seu irmão, ei, você vai errar comigo. Não, eu vou errar com você. É difícil reconhecer que a gente também erra. É difícil reconhecer que a gente também se excede. É difícil reconhecer que às vezes a gente fala mais do que deveria falar. É difícil reconhecer que às vezes nós fazemos escolhas erradas. É difícil reconhecer isso. E Paulo está dizendo assim, ó, vocês precisam perdoar uns aos outros, porque vocês vão se ferir. A proximidade causa isso. Mas eu não vou ferir você para matar você, com a intenção de matar você, não. Por isso que me perdoe. Porque eu também, como pastor, eu erro algumas vezes. Eu me excedo algumas vezes. Eu falo o que eu não deveria falar algumas vezes. Eu exagero algumas vezes, eu tomo algumas decisões erradas, algumas vezes eu erro, eu sou ser humano, meu corpo ainda é corruptível ainda. Eu ainda não me transformei num corpo incorruptível. Eu ainda não alcancei o último estágio da santificação, vou falar já sobre isso. Não, eu ainda erro. E por isso Paulo está dizendo, vocês precisam ser benignos, compassivos, e vocês precisam se perdoar mutuamente. Tanto você, quanto você, quanto você, quanto você. Isso é uma característica de quem imita a Deus. Sede, pois, imitadores de... Você foi embora? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. É o que Paulo está dizendo. Então, se eu quero ser imitador de Deus, eu preciso olhar alguns atributos ou características de Deus que eu posso imitar e que Deus pede que eu imite, ou que eu me aproxime, porque existem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Existem atributos que só pertencem a Deus, existem outros atributos que Ele compartilha comigo, e eu preciso buscar imitá-lo dessa forma. E a primeira característica que eu marquei aqui é a santidade de Deus. A Bíblia vai declarar que Deus é santo. Diga comigo, Deus é santo.
1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, ele vai dizer: mas como santo é aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação fala sobre o processo de santificação. A caminhada do crente, a minha caminhada, a sua caminhada, na nossa jornada, o meu esforço, o meu sacrifício, as minhas renúncias que vão me levar a um estado de santificação. É um processo até você alcançar a estatura de varão perfeito, é um processo, a santificação. E Paulo está dizendo, o escritor de Hebreus está dizendo, não é Paulo, o escritor de Hebreus: segui a paz e a santificação. É um esforço meu, sou eu que preciso buscar, é você que precisa buscar. Oh Deus, me torne santo. Não, é você antes que precisa buscar a santificação. É você que precisa se livrar das coisas que vai tornar você impuro. É você que precisa deixar as coisas que vão sujar você de lado. É você que precisa deixar as coisas erradas de lado. É você. Esse é o processo de santificação. É o que a Bíblia nos ensina. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, ele vai dizer: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é um sacrifício morto, não é aquele animal que era colocado no altar, não, é a minha vida, é a sua vida diante do altar de Deus, eternamente. É um sacrifício morto? Não, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu sei, é difícil de dar glória, foi difícil para mim também, mas é o que a Bíblia nos ensina. Porque Deus é santo e se eu sou um imitador de Deus, eu preciso buscar a minha santificação. Existem renúncias, existem áreas da minha vida que eu preciso deixar de lado. Eu preciso me limpar, a santificação. Segundo lugar, o que a Bíblia também fala que Deus é, e eu preciso e eu posso imitá-lo. A Bíblia vai declarar que Deus é luz. Diga comigo: Deus é luz. Deus é luz. 1 João capítulo 1, versículo 5 vai dizer que esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Deus é luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Pedro vai dizer: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chama, ele nos arranca das trevas e ele nos conduz para a sua maravilhosa luz, porque Deus é luz. Aí em João capítulo 8, versículo 12, Jesus chega dizendo: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Mas em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus também diz para os seus discípulos: vós também sois a luz do mundo. Então, se eu quero imitar a Deus, eu preciso ser essa luz que Deus diz que eu sou. A luz, ela não faz muita diferença num ambiente já iluminado. Num ambiente como esse, se eu acender uma lâmpada aqui, que diferença ela vai fazer? Você vai ver a luz dela, mas ela não vai tornar tão impactante o seu poder e a sua influência. Por isso que ser luz dentro da igreja, vamos mudar a palavra, por isso que ser crente dentro da igreja é muito fácil. Ser crente dentro da igreja é muito agradável. Ser crente dentro da igreja é um ambiente que a luz ali não faz diferença. Você entra aqui, você bota aquele sorriso no rosto, bota aquela roupa comportada que você tem, a comportada. Bota aquela roupa comportada que você tem, um sorriso no rosto, você dá aleluia, glória a Deus e a paz do Senhor, todo mundo fala: é crente. Oxe, é crente. Não sabe lá, se lá do trabalho, lá na sua escola, se você xinga, se você dá testemunho, se você dá calote nos outros, se você é um 7-1, se você dá volta, se você não tem palavra, se você não tem caráter, se você é um enrolão, se você é conhecido como uma pessoa que dá volta nos outros. Não. A luz dentro de um ambiente
já iluminado, não faz diferença. Onde que ela faz diferença? Na escuridão. Onde que a luz faz diferença? Na escuridão. Por isso que Jesus, quando disse, vocês são a luz do mundo, ele vai dizer, não se pode esconder uma cidade num alto monte. A luz, ela está em evidência. Uma cidade iluminada no alto da montanha, todo mundo enxerga. A luz, ela é mais evidente no ambiente de trevas. A luz, ela é mais evidente, o seu poder e a sua influência é mais impactante no ambiente onde predominantemente a escuridão domina. Foi por isso que Deus colocou você lá naquele lugar que você está reclamando. Lá naquele local de trabalho, foi por isso que Deus plantou você lá. Pastor, lá é uma perturbação, pastor. Que ambiente ruim, meu Deus, pastor. Um povo agoniado, um povo perturbado. Você entra naquele ambiente, você já se sente todo arrepiado e dá uma opressão naquele lugar. Pronto, Jesus colocou você no lugar certo para você ser luz lá no meio daquele pessoal lá. Pastor, na minha sala de aula é uma perturbação, é um homem que se acha mulher, uma mulher que se acha homem, é um garoto de cabelo rosa, a menina de cabelo laranja, o outro de cabelo azul, o outro de cabelo amarelo, e é uma confusão, é menina com cabelo de menino, menino com cabelo de menina, é menino usando calça, menino usando saia, é uma confusão. Pronto, Deus colocou você no lugar certo para você ser uma luz lá naquele ambiente, porque só assim as pessoas vão ver, ei, esse aqui tem alguma coisa diferente nele. Essa aqui tem alguma coisa diferente nela. Essa aqui tem alguma coisa diferente. Por quê? Porque são imitadores de Deus. Ele reflete a luz de Deus na vida dele. Deus é santo, Deus é luz. Terceiro, Deus é amor. Olha que coisa linda. Fala comigo, Deus é amor. Oh, graças a Deus, o pastor nem vai bater hoje, nem vou bater hoje. Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. A Bíblia também diz, no versículo 7, 1 João, Epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus, e quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem mais amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Aquilo que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 8, que o pastor Rodrigo falou aqui no momento da oferta. Que Deus prova o seu amor para conosco. Ninguém prova o seu amor dessa forma. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou eu ser o Anderson bonzinho, ele não esperou você ser o João ou a Maria boazinha, não. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele olhou para mim e não encontrou nada dentro de mim pelo que desse um motivo, uma razão para morrer por mim, mas eu vou morrer por ele a si mesmo, porque o meu amor por ele faz com que eu me entregue por ele, por ela. Deus prova o seu amor pela humanidade em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa era a parte que você tinha que ter dado glória a Deus. Agora já passou. Essa era a melhor parte. Você, caramba, Deus morreu por mim. Eu miserável do jeito que eu era, Deus morreu por mim. Glória a Deus, graças a Deus. O amor de Deus por mim e por você. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é santo. Deus é luz. Deus é amor. Mas a Bíblia também diz que Deus é amor. Mas a Bíblia também diz que Deus é um fogo. A mesma Bíblia que diz que Deus é santo, que Deus é luz, que Deus é amor, é a mesma Bíblia que diz que Deus é fogo. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Pois o nosso Deus é um fogo consumidor. O mesmo que está escrito em Deuteronômio 4, versículo 24, é o mesmo que está escrito em Hebreus 12, 29. Duas vezes, no Antigo e no Novo Testamento, a palavra de Deus vai dizer, o nosso Deus é um fogo consumidor. E o fogo é um poderoso elemento de purificação. Além de outras características, ele é um poderoso elemento de purificação. Ele é responsável em tornar
elementos mais puros, assim como o ouro. O ouro, quando passa pelo fogo, o ouro ele é purificado. O fogo, entre diversas características, aquecer, iluminar, entre diversas características eu vou destacar duas. Quais são? O fogo ele pode queimar as impurezas e ele pode refinar aquilo que é precioso. E o que eu quero falar nessa manhã é exatamente sobre isso. As características do fogo que se destacam é que ele pode tanto queimar as impurezas, como ele pode purificar aquilo que é precioso. Algumas demonstrações de Deus surgindo na Bíblia como fogo, lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus ele vai se manifestar a Moisés. Você conhece essa passagem, esse texto, onde o anjo do Senhor ele se manifesta numa chama de fogo, numa sarça. A sarça ela queimava, mas ela não se consumia. O anjo do Senhor, fala sobre o Senhor, o anjo do Senhor. Em Atos capítulo 2 nós vamos ver o testemunho dos discípulos, quando ouviram vir do céu um som, como de um vento impetuoso que encheu a casa, mas eles viram sobre as pessoas línguas repartidas como de fogo. E aí eu entro na parte onde eu ia falar sobre 3 tipos de fogo, 3 tipos de fogueira que foram acesas. Atos capítulo 28, no capítulo 27, Paulo está indo para Roma, a embarcação passa por uma tempestade destrói a embarcação. Nenhuma daquelas pessoas que estavam dentro do barco, elas se perdem, não, elas chegam até a ilha conhecida como a ilha de Malta, e lá na ilha, o povo daquela ilha recebe eles com muita hospitalidade, e eles preparam uma fogueira. Diga comigo, fogueira, fogo. Paulo, ali como um líder daquelas pessoas, ele vai catar alguns gravetos para aquecer, para aumentar o fogo, e ele vai catar alguns gravetos, ele pega alguns gravetos, e ele leva aqueles gravetos até o fogo, e quando ele lança os gravetos no fogo, uma víbora sai do meio daqueles gravetos, e morde a mão de Paulo, vai morder a mão de Paulo. As pessoas o julgam como um amaldiçoado, como alguém em que os deuses queriam matá-lo. Esse homem é um amaldiçoado, as pessoas querem matá-lo. Essa é a primeira fogueira. A segunda fogueira foi exatamente a fogueira que o pastor falou lá em Lucas capítulo 22, versículo 55, quando Jesus havia sido pego pela elite religiosa para ser julgado, e aquele julgamento injusto, e aí Pedro está entrando na casa ali do sacerdote, e aí tinha também uma fogueira. Diga comigo, uma fogueira. Eles estavam se aquecendo, era frio, eles estavam se aquecendo, e Pedro se aproxima do fogo. E o que eu aprendo? Na terceira fogueira é o momento onde lá em João capítulo 21, a gente vai ver que os discípulos estão no mar, na beira da praia, estão pescando, não pegaram nada. Jesus aparece na beira da praia e diz: ei, vocês pegaram alguma coisa? Não, a gente não pegou nada. Tá bom, joga a rede para a direita, na esquerda não acha nada. Joga a rede para a direita, e eles jogam a rede, e aí começa a puxar, tem peixe na rede. João fala: ei Pedro, é Jesus. E aí Pedro tira a roupa e sai nadando, chega até a praia, Jesus está lá, e Pedro vê brasas, peixe, pães. Uma outra fogueira. Tem a de Atos 28, tem a de Lucas 22, tem a de João 21. Há 2 semelhanças em Atos capítulo 28 e Lucas 22. A primeira semelhança é: cuidado, porque nem todo fogo que aquece é de Deus. Muito cuidado com as fogueiras que você encontra durante o caminho. Pode até aquecer, mas nem toda fogueira que aquece vem de Deus.
A gente vai ver, lá em Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2, que Nadab e Abiú, os filhos de Arão, tomaram cada um do seu incensário e puseram dele fogo e incenso. Trouxeram fogo estranho diante do Senhor, e o que eles não lhe ordenaram. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e Nadab e Abiú morreram diante do Senhor. O que é isso? Fogo estranho. Preste atenção que Nadab e Abiú, aparentemente, diga comigo, aparentemente não fizeram nada de errado. Botaram fogo no incensário e foram lá diante do Senhor. Aparentemente. A aparência é até legal. A aparência é até boa. A aparência é até correto. A aparência talvez esteja até fazendo certo. Mas eles não foram chamados para fazer aquilo que eles fizeram. Fogo estranho. Está vendo como as aparências enganam? Você está percebendo como as aparências facilmente nos enganam? Nem todo fogo que aquece é um fogo de Deus. João capítulo 20, Atos 28, quando Paulo se aproxima daquela fogueira, quando ele lança os gravetos, uma cobra salta dos gravetos e morde a sua mão. Em Lucas capítulo 22, Pedro se aproxima do fogo e as pessoas começam a falar: você é um deles, você é um deles, você é um deles, você é um deles. E Pedro fala: não, não sou, não, não sou, não, não sou. Na última vez, Pedro começa a praguejar, começa a resmungar, Pedro começa a falar palavras torpes. A primeira fogueira, ela revelou um inimigo que estava do lado de fora. A segunda fogueira revelou um inimigo que estava do lado de dentro. Sabe por quê? Porque o fogo tem o poder de revelar aquilo que está escondido. O fogo, ele tem o poder de revelar aquilo que está escondido. Quando Paulo se aproxima do fogo, a serpente vem e morde a sua mão. Quando Pedro se aproxima do fogo, ele revela aquilo que estava dentro dele. O medo, a incerteza, a dúvida. Não, eu não sou seguidor de Jesus, não. Não, eu não sou como um deles, não. Não, eu não estava com ele, não, nada disso. Quando eu me aproximo do fogo, eu preciso saber que o fogo vai revelar exatamente aquilo que está escondido. Atos capítulo 28 diz isso. Lucas capítulo 22 diz isso. 1 Reis capítulo 18 também vai dizer isso. Quando Elias está em cima do Carmelo, faz aquele desafio com os profetas de Baal. Você conhece a história, os 450 profetas de Baal em cima do Monte Carmelo. Elias desafiando o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. E eles começam a adorar Baal. Baal não responde com fogo. Quando Elias faz a oração, Deus responde com fogo. O que o fogo revelou? O fogo revelou que Baal não era Deus coisa nenhuma. Por quê? O fogo sempre vai revelar aquilo que está escondido. Daniel capítulo 3 vai dizer que Nabucodonosor construiu uma estátua e queria que todos os povos, tribos, línguas, raças e nações se curvassem diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se curvaram diante daquela estátua. Foram chamados à presença de Nabucodonosor. Quando chegaram lá, eles falaram para Nabucodonosor: ó rei, Deus pode livrar a gente, mas ainda que Deus não livre a gente, nós não vamos nos curvar diante dessa estátua. Nabucodonosor, revoltado, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Diga comigo, 7 vezes mais. Pensa num lugar quente. Mossoró já ficou para trás. Pensa num lugar quente. E aí eles não se curvaram. Nabucodonosor disse: amarra eles, lança eles na fornalha. Lançaram na fornalha. E aí Nabucodonosor teve que ver 3 homens andando, 3 não, 4 homens andando, passeando dentro da fornalha. Por quê? Porque o fogo revelou que o fogo que estava dentro de Sadraque, Mesaque e Abidnego era mais forte, era mais poderoso do que o fogo que foi aquecido 7 vezes naquela fornalha. Por quê? Porque o fogo sempre vai revelar aquilo que está escondido. Atos capítulo 28, Paulo é ferido na sua mão por aquela serpente. Lucas capítulo 22, Pedro expõe o seu medo, dizendo: não sou imitador, não, eu não sou o seguidor dele, não, que negócio é esse? Não, eu não, vocês estão me confundindo. A terceira fogueira, em João capítulo 21, tem fogo
tem peixe, tem pão. João capítulo 21 tem uma diferença. Pergunta para mim, qual a diferença, pastor? João capítulo 21 tem uma diferença. Jesus está no meio. Na de Pedro, Jesus estava longe. Na de Paulo, Jesus já tinha partido. Mas na de João capítulo 21, Jesus está presente. Sabe o que eu aprendo? Você não precisa ter medo do fogo quando Jesus estiver presente. Você não precisa ter medo de se aproximar do fogo quando Jesus estiver presente. Você não precisa ter medo de se aproximar das coisas de Deus quando Jesus está presente. Sabe o que Hebreus capítulo 1, versículo 7 vai dizer? Que dos seus anjos ele faz vento, mas de seus ministros ele faz labaredas de fogo. Sabe o que Deus está chamando uma geração? Deus está chamando uma geração para se incendiar do Espírito Santo de Deus. Deus está levantando uma geração que vai se incendiar do Espírito Santo de Deus, que vão ser verdadeiros ministros, labaredas de fogo, que vão incendiar por onde eles passarem, nas escolas, nas universidades, nos hospitais, nos tribunais, nos pontos de ônibus, nas praças. Deus está levantando uma geração que vai incendiar esse mundo, essa sociedade, por onde ele passar. E Deus tem levantado você. Quer ser um imitador de Deus? Quer ser um imitador de Cristo? Então se aproxime do fogo, porque ele vai fazer com que você se torne um ministro, uma labareda de fogo por onde ele passar. Deus vai levantar uma geração de ministros do fogo, queimando impurezas, mas aquecendo corações ao Senhor. Não terão medo da Babilônia, não terão medo de desafiar Baal, não terão medo da serpente escondida, não negarão o seu amor a Deus, que são os cristãos. Serão imitadores de Deus, serão incendiários, vão levar o fogo do Espírito Santo de Deus por onde passar, lá para Tenente Laurentino, lá para Caicó, lá para Mossoró, lá para Bom Jardim, lá para onde você for, lá para Santa Cruz, lá para Extremoste, para a Zona Norte, Parnamirim, lá para Macaíba, seja o lugar que você for, para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasil, Estados Unidos, aonde você for, você vai carregar o fogo de Deus junto com você. Queima a impureza, mas ele purifica. Ele queima, mas ele purifica. Sabe um alerta que fica para a nossa geração? Aquilo que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 24, versículo 12. Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Sabe como é que você muda esse quadro? Se aquecendo. Sabe como é que você muda isso? Se aquecendo. Sabe como é que essa juventude vai mudar isso? Se aquecendo. Se aquecendo. Se aquecendo. Sabe, você que está aqui desde quinta-feira, você tem visto aquilo que Deus tem feito aqui. Quinta, sexta, sábado de manhã, sábado à noite. Deus está derramando um mover sobrenatural. Deus está derramando do seu Espírito Santo sobre a juventude dessa cidade. Por quê? Porque Deus vai levantar essa juventude para incendiar essa cidade. A cidade do Rio Grande do Norte, cidade de Natal, nunca mais será a mesma. O estado do Rio Grande do Norte nunca mais será o mesmo. Nós somos imitadores de Deus, somos os responsáveis por transportar esse fogo por onde a gente passar, por onde vocês passarem. Vocês são os responsáveis por levar esse fogo junto com vocês, para incendiar as nações. Mas antes de alcançar as nações, vamos alcançar os nossos parentes, os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos vizinhos, a nossa sala de aula. Nós vamos incendiar no nosso local de trabalho, por onde a gente passar, onde Deus colocar você. Você vai ser uma arma poderosa nas mãos de Deus. Será que você pode se colocar de pé? Será que você pode adorar o Senhor? Será que você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã? Aleluia. Aleluia. Pode vir o pessoal do louvor. Eu queria orar com você hoje.
Porque se o tema é imitadores, então está aí algo que a gente precisa imitá-lo. Algumas coisas, não todas. Tem muita coisa ainda. Tem bastante coisa ainda. A Bíblia fala que Deus é santo, Deus é luz, Deus é amor, mas Deus também é fogo. A sociedade se apega apenas ao que Deus é amor. E se esquece também, ou se omite também, de que Deus também é um fogo consumidor. Eu queria orar com você hoje. Nós vamos cantar uma canção aqui, mas eu quero orar junto com você hoje nessa manhã. Você, meu amigo, minha amiga, você que entrou aqui, você que pode, não precisa falar para quem está do seu lado nem para mim, é você e Deus. Senhor, eu já fiz mais, eu já fiz mais, eu já fui mais aquecido, eu já me doei mais, eu já me entreguei mais, eu já fiz muito mais, eu já me sacrifiquei mais. Hoje eu estou meio distante, hoje eu estou meio frio. O Senhor trouxe você aqui hoje, essa manhã, exatamente essa manhã, exatamente nessa manhã, para falar com você. Está na hora de se aproximar do fogo de novo, está na hora de se aquecer de novo. Está na hora. Não ir para as outras fogueiras, não. Nem toda fogueira que aquece é de Deus. Nem tudo que aquilo que aquece o seu coração vem de Deus. Nem tudo que aquilo que aquece você momentaneamente é de Deus. Não. Se aproxime do ambiente onde Jesus está presente. Se aproxime da fogueira onde Jesus está presente. Se aproxime da fogueira onde Jesus está presente. Ele está presente? Então eu quero estar aqui. É aqui perto, é aqui perto. É aqui que eu vou ser alimentado, é aqui que eu vou ser aquecido, é aqui que eu vou ser fortalecido, é aqui que eu vou ser corrigido, mas é aqui que eu tenho que ficar, é aqui.